Bom, pessoal, a gente hoje vai começar o curso Introdução à Álgebra Linear. Meu nome é Alberto Arrachi, professor do Departamento de Matemática, e hoje vai ser a primeira aula. Aqui está o e-mail, vocês podem, no slide, vocês podem enviar qualquer pergunta, dúvida, por esse e-mail aqui que está no slide, certo? Bom, antes da gente começar, propriamente dito, o curso, vamos falar sobre questões, digamos assim, burocráticas do curso, né? Bibliografia, metodologia, diante dessa pandemia. Então todas as aulas serão aqui pelo YouTube, tá certo? Bom, primeiramente, como é que o curso se encontra, né? O curso ele tem 3 módulos. O primeiro módulo vai ser sobre espaços vetoriais. O segundo módulo vai ser transformações lineares. E o terceiro módulo vai ser sobre diagonalização de operadores em espaços com produto interno. Certo? Então, para cada módulo, a gente vai ter uma avaliação, que eu vou explicar mais tarde, daqui a pouco, como é que ela vai ser feita. Ok? Bem, a metodologia, né? As aulas serão todas gravadas, né? Aqui no YouTube. Cada módulo a gente vai fornecer listas de exercício. Essas listas de exercício serão disponibilizadas no Moodle Mate, com antecedência mais ou menos um mês antes das provas, né? E vai ter um horário fixo onde vou interagir com vocês. Isso aí vai ser, a priori, vai ser pelo Zoom, né? Tirar dúvida em relação às listas, em relação à teoria, enfim. E a frequência a gente vai inferir por meio das avaliações que vocês forem fazer, exercícios, participação em fóruns de discussão, certo? Bem, em relação à avaliação, né? Bom, são 3 exames, como eu falei, para cada módulo vai ser um exame. E nesses exames, como é que vai se proceder? Cada aluno vai receber as questões dos exames no dia e horário da avaliação por um e-mail que vocês irão cadastrar junto a mim, certo? Então, vocês têm que me enviar esses e-mails para que eu possa enviar no dia alguns minutos antes de cada avaliação as questões da prova. 75% das questões da prova serão retiradas das listas de exercício. Então, para cada módulo, você vai ter algumas listas e eu vou retirar dessas listas 75% das questões para cada exame. Cada aluno vai ter 4 horas para fazer essa prova. A priori, em geral, a gente sempre dá 2 horas, né? Mas eu estou colocando o dobro, devido a que vocês vão ter que, além de fazer a prova, vocês vão ter que tirar uma foto, ter que escanear essa prova, ou escanear, preferencialmente escanear, e enviar para mim por e-mail, para que eu corrija. Também eu coloquei 4 horas, 2 horas a mais, porque essa prova ela precisa ser legível, né? Então, assim, além de fazer a prova, vocês vão ter que preparar essa prova da melhor forma possível e me enviar, né? Porque a dificuldade é grande de corrigir essa prova, não é a prova original, é uma foto, né? Então é importante que essa prova esteja legível, certo? Então 4 horas é para fazer a prova e preparar essa prova para me enviar. O envio dessas provas vai ser feito por esse e-mail. Esse é o e-mail que está aí no slide. Esse vai ser o e-mail da disciplina, né? E todo material oficial do curso, né? Uma parte
Todo o material oficial vai ser por esse e-mail, mas vai ter outros modos também de disponibilizar listas no Moodle-Mate, por exemplo. Eu vou explicar isso depois, tá certo? É por esse e-mail aqui. Qualquer dúvida vocês podem me mandar também por e-mail, o Gmail, que é o primeiro e-mail do slide. O primeiro slide, né, que eu mostrei tem meu e-mail. A realização das provas, não custa lembrar, é individual. E como é que vai ser o critério da avaliação? É a média aritmética dos três exames. Ok? Bom, bibliografia, né? As notas de aula, a priori, serão suficientes para vocês fazerem as listas, tá certo? Mas, de um lado. Por outro lado, eu também acho importante que vocês tenham um livro para estudar, né? Eu indico esses 4 livros. O primeiro livro, Carioli e outros, é um livro simples, né, de se ler. E no primeiro capítulo tem uma revisão de matrizes e sistemas lineares. Está muito legal esse livro. Tem muitos exercícios, muitos exemplos resolvidos e muito didático o livro, né? O segundo, também muito bom, excelente. É um livro um pouco mais completo do que esse livro do Carioli. E tem bastante exercício. O terceiro, muito bom também, excelente, o livro do Reginaldo Santos, da UFMG, um excelente livro. Tem muitos exercícios resolvidos, etc. E o livro do Boldrini, também um livro bastante usado nas universidades, um livro muito bom. Todos esses livros estão disponíveis na internet. E caso vocês tenham algum problema de fazer um download desses livros, vocês podem me mandar um e-mail, eu posso enviar o PDF desses livros, tá certo? Bem, dito isto, a próxima pergunta natural é que tipo de pré-requisito, né, eu vou assumir que vocês tenham. Bom, a priori não tem nenhum pré-requisito, né, em relação à disciplina, entre aspas, né? O único pré-requisito é que vocês tenham feito o ensino médio. E o que é que eu vou precisar do ensino médio? Essencialmente, matrizes. Operação de matrizes, adição, multiplicação, conceito básico de determinante, matriz 2x2, 3x3, resolução de sistemas lineares. Eu espero que vocês saibam resolver um sistema linear. E existem vários métodos para resolver o sistema linear, né? Eu espero que vocês saibam esses métodos, em particular, um que a gente vai utilizar bastante na parte do curso, é o escalonamento de matrizes, né? Então, eu espero que vocês tenham familiaridade com isso. O aluno que, por alguma razão, não se lembra ou nunca viu, o que acho isso impossível, porque todos fizeram ensino médio, eu recomendo o capítulo 1 do livro do Calioli. Ele tem todo esse material aqui de revisão para vocês relembrarem esses conceitos, tá certo? Ok, pessoal, então, passado então as primeiras informações sobre o curso, agora a gente vai começar a aula propriamente dita, a primeira aula do curso, que será espaços vetoriais. Bem, eu vou começar explicando o que é um espaço vetorial, através de um exemplo mais simples possível, que remete vocês ao que vocês já conhecem, que é o plano cartesiano, né? Vocês conhecem isso desde o ensino médio. Então, o plano cartesiano, ele é o R2, né? É o conjunto dos pontos x e y, onde x e y, as coordenadas, né, são números reais. E o conjunto R2, o plano cartesiano, ele apresenta uma estrutura matemática que a gente vai chamar de espaço vetorial.
Bom, o que eu vou precisar que vocês lembrem do plano cartesiano? Como é que você soma vetores, né? Lembrando aqui que vetor são os elementos do plano cartesiano neste exemplo que a gente vai começar. E escalares são números reais, né? Escalares são números reais. Então, o que a gente aprendeu no ensino médio é como é que a gente soma vetores e multiplica vetores por escalares, né? Como é que a gente soma vetor? Se você tem um vetor u da forma x1, x2 e um vetor v da forma y1 e y2, então a gente define a soma de vetores, né? É simplesmente você somar as coordenadas do vetor u e do vetor v. Então a primeira coordenada do vetor u mais v vai ser x1 mais y1. E a segunda coordenada vai ser x2 mais y2. Essa operação a gente aprendeu que se chama soma de vetores. Certo? E como é que eu multiplico um vetor por um escalar? Escalar é um número real. Para quem não se lembra da nomenclatura de escalar. Escalar para a gente são números reais. Como é que eu multiplico um vetor por um número real, por um escalar? Eu simplesmente multiplico as coordenadas do vetor. Então, se eu tenho um vetor u da forma x1, x2, alfa vezes u vai ser simplesmente eu pegar a primeira coordenada e multiplicar por alfa, e a segunda coordenada e multiplicar por alfa. Isso resulta no vetor alfa x1, alfa x2, onde alfa é um número real. No curso inteiro, quando eu usar letra grega, vai significar sempre um escalar, isto é, um número real. Bom, as operações acima, elas induzem 8 propriedades que a gente vai detalhar a seguir. Essas propriedades são as propriedades que realmente definem o que a gente vai definir como sendo um espaço vetorial. Então vamos ver essas 8 propriedades nesse exemplo conhecido de vocês, o R2. São propriedades que advêm das operações de soma e multiplicação por escalar. Então vamos lá. A seguir eu vou fixar 3 vetores, U, V e W, com essas coordenadas aqui que estão no slide. Todos eles são vetores em R2. Né? Bom, qual é a primeira propriedade que eu gostaria de relembrar a vocês que é verdade, né? que o R2 apresenta para a gente? Que é a seguinte, né? Se eu pego um vetor U e depois somo com os vetores V e W, ou seja, U mais, entre parênteses, V mais W, isso daqui é igual a somar primeiro U mais V e depois somar com W. Bom, vamos verificar que isso é verdade. Lembrando aqui, né, olhando aqui que U, U, V e W tem essas coordenadas, como é que eu somo os vetores V e W? É simplesmente somar as coordenadas. Então, isso resulta aqui nesse vetor V mais W. Ok. Se V mais W é esse vetor, que está aqui no slide, isso implica o quê? Isso implica que o vetor U mais V mais W é quem? É eu pegar essas coordenadas desse vetor V mais W e somar com o vetor U. Isso resulta nesta linha aqui. Isso resulta que o vetor U mais, entre parênteses, V mais W é o lado direito aqui dessa expressão. Certo? Ok. O que eu quero verificar? Eu quero verificar que este vetor é igual a este vetor aqui. Bom, para isso, agora eu vou me concentrar nas coordenadas desse vetor U mais, entre parênteses, V mais W. Vamos pegar a primeira coordenada aqui. A segunda coordenada, a compreensão da segunda coordenada é análoga à primeira. Então vamos nos concentrar na primeira coordenada.
O que a gente tem na primeira coordenada? Eu tenho x1 mais y, mais, entre parênteses, y1 mais z1. Ora, lembrem que x1, y e z1 são números reais. Então, eu posso dizer que x1 mais, entre parênteses, y1 mais z1, eu posso dizer que essa parcela, essa primeira coordenada, é igual a essa coordenada, essa parcela aqui. O que eu fiz? Eu simplesmente, em vez de somar x1 mais, entre parênteses, y1 mais z1, eu simplesmente somei primeiro os termos x1 e y1. Coloquei entre parênteses e depois somei z1. Bom, a gente sabe que essa parcela é igual a essa parcela aqui. Certo? Isso nos dá essa expressão toda aqui. Bom, o que é essa expressão? Usando a definição de soma de vetores em R2, essa expressão é precisamente igual a essa terceira linha aqui. Né? Certo? Eu simplesmente somei esse vetor aqui com o vetor Z1, Z2. Isso dá essa segunda linha aqui. Portanto, U mais, entre parênteses, V mais W é igual a essa linha aqui. Ok, depois que você se convenceu disso, agora você usa a definição de soma de vetores, porque essa terceira linha que está aqui é precisamente o quê? É precisamente o vetor, entre parênteses, U mais V mais W. Portanto, essa propriedade aqui ela é satisfeita. Né? Ok. A próxima propriedade será a seguinte. Existe um vetor zero, é um vetor nulo, tal que U mais esse vetor nulo é igual a U. Bem, isso aqui é bem claro, né? Ou seja, quem seria esse vetor nulo? A gente sabe do que não é. No plano cartesiano, o vetor nulo é o vetor 0,0. E esse vetor ele tem esse papel de que U mais 0 é igual a U. Né? Próxima propriedade seria que para cada U existe um vetor no plano que vou chamar de menos U, tal que U mais menos U é igual ao vetor nulo. Bom, se U tem coordenadas x1 e x2, quem será o menos U? É simplesmente você multiplicar por menos 1 as coordenadas. Então tome menos U como sendo menos x1 menos x2, vírgula menos x2. E é claro que U mais menos U vai ser o vetor nulo. Terceira propriedade, U mais V é igual a V mais U. Bom, vamos ver por que isso é verdade. O que é somar U mais V? Se U tem coordenadas x1 e x2 e V tem coordenadas y1 e y2, U mais V é simplesmente a soma das coordenadas. Então, U mais V tem coordenadas x1 mais y1, vírgula x2 mais y2. Bom, eu quero mostrar que U mais V é igual a V mais U. Mas quem é o vetor V mais U? O vetor V mais U é esse vetor aqui, né? É o vetor y1 mais x1, vírgula y2 mais x2. Qual é a diferença? A diferença é que o vetor U mais V, a primeira coordenada, digamos, é x1 mais y1. O vetor V mais U, a primeira coordenada é y1 mais x1. Ora, x1 mais y1 é igual a y1 mais x1. Mesmo raciocínio vale para a segunda coordenada. Portanto, U mais V é igual a V mais U. Próxima propriedade. Se eu pego dois escalares, dois números reais, alfa e beta, eu digo que multiplicar alfa pelo vetor beta U é igual a você multiplicar alfa e beta e depois multiplicar pelo vetor U. Então vamos lá, vamos verificar isso. De fato,
alfa multiplicado pelo vetor beta u vai ser quem? Bom, primeiro você lembra que o vetor beta u é a multiplicação do escalar beta pelo vetor u. Isso vai me dar esse vetor aqui, que é o vetor beta x1, beta x2. Eu vou pegar esse vetor e vou multiplicar por alfa. Isso vai me dar o vetor alfa multiplicado pelo vetor beta, perdão, o escalar alfa multiplicado pelo vetor beta u. Bom, agora a gente vamos se concentrar nessa linha aqui. O escalar beta, ele está dentro do vetor, né? Está multiplicando as coordenadas do vetor u. Pela definição de multiplicação por escalar, eu posso dizer que essa linha aqui é igual a isso. Só usar a definição de multiplicação por escalar. Bom, mas o que é que essa última parte aí dessa linha nos diz? Diz o seguinte, né? Diz que alfa multiplicado por beta u, esse vetor aqui, é simplesmente igual ao vetor alfa beta, o escalar alfa beta, multiplicado por u. Ok, existência do vetor nulo. Né? Existe um vetor que eu vou chamar de vetor nulo, ou elemento neutro, tal que u mais esse vetor é igual a u. Bom, dado u, para qualquer u, né, essa propriedade aqui tem que ser satisfeita. Né? Quem será esse vetor? O vetor nulo, 0, 0. Né? E é claro que u mais 0 vai ser igual a u para todo u. Outra propriedade seria o vetor simétrico. Se você pega um vetor u, existe um menos u, tal que u mais menos u, ele tem que ser igual ao vetor nulo. Bom, dado u, quem será o menos u? O menos u é simplesmente, se u tem coordenadas x1 e x2, eu vou tomar menos u como sendo menos x1 menos x2. E é óbvio que isso aqui vai estar sendo satisfeito. Né? Outra propriedade seria que u mais v é igual a v mais u. Certo? Isso vale por quê? Por definição, u mais v é a primeira coordenada desse vetor é x1 mais y1 e a segunda coordenada é x2 mais y2. Mas se eu me atenho a essa coordenada aqui, por exemplo, eu posso reescrever x1 mais y1 como sendo y1 mais x1. Né? Mesma coisa eu faço para a segunda coordenada. E quem é esse vetor? Ora, esse vetor é v mais u. Portanto, u mais v é igual a v mais u. Outra propriedade seria, eu pego escalares alfa e beta, e eu pegar esse vetor beta u e multiplicar por alfa, é a mesma coisa de eu fazer a multiplicação dos escalares alfa e beta, desses números reais, e depois multiplicar por u. Por que isso é verdade? Bom, é só você usar a definição. Né? Alfa multiplicado pelo vetor beta u, por definição, é isso daqui. Né? Alfa vezes esse vetor. E isso posso pegar o beta para fora, né? Colocar o beta para fora do vetor, pela propriedade de multiplicação por escalar, isso é verdade. E aí eu acabei de mostrar essa propriedade aqui. Né? Que se eu pegar o escalar alfa e multiplicar pelo vetor beta u, isso é a mesma coisa de eu multiplicar o vetor u pela multiplicação dos escalares alfa e beta. Outra propriedade seria, se eu pego a soma de escalares alfa e beta, e multiplico pelo vetor u, isso aí é igual a alfa u mais beta u. Né? Por que isso é verdade? Bom, usando a definição, né? Multiplicação do escalar alfa mais beta pelo vetor u, é essa a nossa definição, de um lado. Por outro lado, pela propriedade de soma de vetores, né? Eu sei que isso aqui também é verdade. Né? Isso aqui é igual a alfa
multiplicado pelo vetor u, mais beta multiplicado pelo vetor u. O que mostra que essa propriedade aqui é válida. Outra propriedade seria a seguinte, né? Você pega um escalar alfa e multiplico pela soma dos vetores u com v. Isso aí nada mais é do que alfa u mais alfa v. Para ver isso, de novo, você usa a definição de multiplicação de um escalar por um vetor. O vetor qual vai ser, nesse caso? U mais v. Né? O vetor u mais v tem essas coordenadas aqui. Né? A primeira coordenada x1 mais y1 e a segunda coordenada x2 mais y2. Ok, isso de um lado. Por outro lado, eu sei que u mais v, eu posso escrever da seguinte forma, né? É o vetor u mais o vetor v. Então, eu uso a propriedade da soma de vetores para chegar a essa conclusão aqui, né? Que alfa do vetor u mais v é igual a alfa x1 vírgula x2 mais alfa y1 y2, que é igual a alfa u mais alfa v. 1 vezes o vetor u, essa é a última propriedade, é igual a u. No caso do R2, isso é óbvio, né? Por quê? Porque 1 vezes o vetor u, por definição, vai ser 1 vezes x1 vírgula x2. Mas isso aí é óbvio que é igual a x1 vírgula x2. Portanto, essa propriedade é satisfeita no caso do plano cartesiano. Ok, pessoal. Então, esse é um exemplo do que a gente vai chamar de espaço vetorial. A gente vai agora dar a definição abstrata do que seria um espaço vetorial. No caso genérico, é uma definição, e a partir dessa definição a gente vai trabalhar vários exemplos de espaços vetoriais que vai ser importante para o curso inteiro. Né? Então vamos lá a nossa definição. O que é um espaço vetorial? Tenha em mente, nesse primeiro momento aqui, o caso R2. Eu estou generalizando, estou definindo o que eu chamo de espaço vetorial. O espaço vetorial sobre R, por que sobre R? Porque R vai ser o conjunto dos escalares pelos quais a gente está multiplicando. Então, o espaço vetorial sobre R é um conjunto não vazio que a gente vai munir com duas operações. Operação de adição e multiplicação por escalar. Lembrando o caso R2, né? A gente sabe somar vetores e multiplicar escalar. Essas duas propriedades elas devem satisfazer 8 itens. Essas duas operações elas devem satisfazer 8 propriedades, que são aquelas que a gente mostrou para vocês no caso do plano cartesiano, tá certo? Eu não vou listar aqui de uma vez, né? São aquelas propriedades que a gente verificou no caso do plano cartesiano. Então, lembrando, só repetindo, reforçando aqui o que a gente chama de espaço vetorial. É um conjunto não vazio, munido de duas operações, soma e multiplicação por escalar. E essas duas operações elas devem induzir 8 propriedades que devem ser satisfeitas através dessas duas operações, soma e multiplicação por escalar. Certo? Essas são as propriedades que a gente viu no caso do R2. Ok. Vimos, então, que o R2, né, com as duas definições de soma de vetores e multiplicação por escalar, que a gente tinha aprendido no ensino médio, a gente acabou de ver que o R2, o plano cartesiano, é um exemplo de espaço vetorial. Observação. Um espaço vetorial é uma coleção de objetos chamada de vetores que podem ser somados um ao outro e multiplicados por números. A gente vai chamar isso desses números de escalares. Então essa é uma definição em palavras do que a gente chama de espaço vetorial. Né? Só reforçando aqui, que os elementos de um espaço vetorial a gente vai chamar de vetores e os escalares são sempre números reais. Bom,
Antes da gente passar para os exemplos, além do R2, que já foi visto, vou simplesmente aqui enumerar aqui características que um espaço vetorial tem. São características que advêm da definição de ser um espaço vetorial. Dado um espaço vetorial, existe um único vetor nulo. A gente chama esse cara de elemento neutro. Para cada vetor U, cada vetor U admite um único vetor simétrico, menos U. 0 vezes U é sempre o elemento neutro. Se por acaso αU, alfa é um escalar, é igual ao vetor nulo, então duas possibilidades devem acontecer. Ou alfa é 0, ou U é o elemento neutro. Menos U é sempre igual a menos 1 vezes U. Tá certo? Para todo vetor U em V. Bem, dito isto, vamos agora para os exemplos. Né? O primeiro exemplo que a gente viu é o plano cartesiano. Agora a gente vai ver um outro exemplo, que é o espaço Rn. O que é o Rn? Rn é o conjunto de duplas, né? De listas de números, x1, x2, três pontinhos, xn, onde cada xi é um número real. O número n, se n for igual a 1, é a nossa reta. É a reta. Né? Quando n é igual a 2, é o plano cartesiano. Quando n é igual a 3, ele é o espaço tridimensional. Mas você pode pensar n igual a 4, n igual a 5 e etc. Certo? Esse conjunto não vazio, eu vou munir esse conjunto com duas operações. Uma operação de soma e multiplicação por escalar. E é um análogo que a gente viu no R2. Ou seja, se eu pego U com coordenada x1, x2, três pontinhos, xn, eu pego o vetor V, y1, y2, três pontinhos, yn. Como é que eu somo esses vetores? Eu simplesmente vou somar as coordenadas desses vetores. Então a primeira coordenada vai ser x1 mais y1. E a nésima coordenada, a última coordenada, vai ser xn mais yn. Certo? Isso seria a minha soma de vetores. Estou definindo essa operação de soma. E o que é multiplicação por escalar? Eu simplesmente pegar o escalar alfa e multiplicar as coordenadas do vetor U. Então, a primeira coordenada vai ser alfa x1, segunda alfa x2, e assim por diante até o alfa xn. Então, essas duas operações, elas vão induzir uma estrutura de espaço vetorial. Então, a minha afirmação é o Rn, equipado com essas duas operações, é um espaço vetorial. Bom, para a gente mostrar essa afirmação, você vai usar os mesmos argumentos que a gente fez no caso R2. Então eu vou deixar isso como exercício, porque o argumento é essencialmente igual ao que a gente fez no caso do n igual a 2. Eu recomendo que vocês façam esse exercício para n igual a 3, n igual a 4, e aí generalize isso para qualquer n, número natural. Ok. O segundo exemplo é o conjunto. Eu vou pegar o seguinte, não é o R2, não é o Rn, mas agora é um pouco mais complexo o exemplo. Eu vou pegar o conjunto de matrizes com m linhas e n colunas. Conjunto de todas essas matrizes com m linhas e n colunas. Bom, esse conjunto não vazio eu vou equipar com duas operações. As operações de soma e multiplicação por escalar, que a gente viu no ensino médio. Né? Como é que eu somo matrizes? Bom, suponha que você tem uma matriz aqui, A, com entradas A e J. I significa a posição da linha, né? E J é a posição da coluna. Né? Então, de forma genérica, eu tenho uma matriz A com entradas A e J. Então, aqui você tem uma matriz B com entradas B e J.
E alfa é um escalar, um número real. Como é que você define soma de matrizes? É você simplesmente somar as coordenadas, as entradas da matriz A com as entradas da matriz B. A e B têm o mesmo número de linhas e colunas, então você pode somar essas matrizes. E como é que você multiplica um escalar com uma matriz? É simplesmente você pegar as entradas da matriz e multiplicá-las pelo escalar alfa. Isso seria a multiplicação do escalar alfa pela matriz A. Então o exemplo mostre que esse conjunto das matrizes, munido das operações acima, é um espaço vetorial. Bem, como é que a gente mostra isso, né? Bom, para melhor compreensão, eu vou fazer o caso onde o número de linhas e o número de colunas são iguais a 2. A seguir, eu vou pegar 3 matrizes. Matriz A, matriz B e matriz C, da forma como está aí no slide. Certo? E vou verificar aquelas 8 propriedades que caracterizam um espaço vetorial. Né? Lembrando que a operação de soma e multiplicação por escalares é dada de forma natural e daquela forma que a gente já conhece do ensino médio. Então vamos lá. Qual é a primeira propriedade? A propriedade é pegar uma matriz A e somar com a matriz B mais C. Isso é igual a eu somar primeiro A mais B e depois somar com C. Para verificar isso, a gente vai usar a nossa definição de soma de matrizes. Por definição, eu vou somar a matriz A mais B com C. Bom, quem são as entradas da matriz A mais B? São essas aqui, né? Nossa análise, vamos se ater só à primeira entrada da matriz. O raciocínio em relação às outras entradas é análogo. Então vamos lá. A matriz A mais B, ela tem essas coordenadas aí, que está rachurado aqui no slide. E o que é somar a matriz A mais B com C? É simplesmente pegar essa coordenada e somar essa entrada da matriz A mais B e somar com a entrada da matriz C. Em relação à primeira entrada seria isso daqui. Bom, então, olhando essa primeira entrada da matriz, o que eu estou fazendo? Eu estou somando primeiro A11 mais B11, depois eu estou somando com o C11. Bom, mas eu posso fazer essa operação, eu posso fazer da seguinte forma, né? Pegar o A11 e somar B11 mais C11. Então é claro que isso é igual a isso. Mesmo raciocínio para as outras entradas da matriz. Bom, mas o que é essa matriz aqui? Essa matriz nada mais é do que a matriz A mais a matriz B mais C, provando a nossa afirmação. Segunda propriedade, existe o vetor nulo. Quem é o vetor nulo no conjunto de matrizes? É a matriz nula. A matriz, no caso aqui, M e N igual a 2, é a matriz quadrada, onde todas as entradas são nulas. Outra propriedade é que para cada matriz existe a sua matriz menos A, que satisfaz que a soma de A com menos A é o vetor nulo. Bom, quem será essa matriz menos A? É simplesmente você multiplicar A por menos 1. Né? Então aqui seria, as entradas da matriz é menos A e J. Então a primeira coordenada vai ser menos A11 e assim por diante. Então é claro que quando você define menos A dessa forma, eu tenho que A mais menos A é igual ao vetor nulo. Outra propriedade é que a soma das matrizes A e B, A mais B, é igual a B mais A. Isso é verdade porque, vamos lá a definição, quem é a soma das matrizes A com B? A mais B
essa matriz aqui. Bem, pegando aqui a primeira entrada, A11 mais B11 é igual a B11 mais A11. Essa é a propriedade dos números reais. A gente sabe que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Portanto, esta matriz, toda essa matriz, ela é igual a esta matriz. Mas quem é essa matriz? Essa matriz é simplesmente B mais A. Certo? Portanto, A mais B é igual a B mais A. Para qualquer matriz, nesse nosso caso aqui concreto, aqui M e N é igual a 2, matriz quadrada de tamanho 2, com 2 linhas e 2 colunas. Próxima propriedade. Pegar o escalar alfa e multiplicar pela matriz beta-A é simplesmente multiplicar primeiro os escalares, alfa e beta, e depois multiplicar pela matriz A. Por que isso é verdade? Vamos à definição. Para um escalar alfa, quando eu multiplico pela matriz beta-A, quem é a matriz beta-A? É essa matriz aqui. Pela definição de multiplicação por escalar, eu posso pegar beta e retirar da matriz. Né? Essa é a definição de multiplicação por escalar. Retirei o beta da matriz e cheguei à conclusão seguinte, que alfa multiplicado pela matriz beta-A é simplesmente esta matriz aqui. Pô, mas quem é essa matriz? Essa matriz é alfa beta vezes a matriz A. Né? Provando essa propriedade aqui. Bom, a próxima propriedade seria, eu pego os escalares alfa e beta e somo alfa mais beta e multiplico pela matriz A. A propriedade diz que alfa mais beta vezes A é igual a alfa A mais beta A. Por que isto é verdade? Vamos à definição. Utilizando a definição de multiplicação por escalar, eu sei que esta matriz é igual a esta. Bom, utilizando o conceito de multiplicação por escalar que a gente viu no ensino médio, eu sei que isso daqui quem é? É isso. Alfa vezes a matriz A mais beta vezes a matriz A, que é o que está escrito aqui. Provando então essa propriedade aqui. Próxima propriedade. Suponha que você pegue um escalar alfa e multiplique pela matriz A mais B. O que isso vai dar? Isso vai dar alfa vezes A mais alfa vezes B. É a propriedade de espaço vetorial, uma das. Para ver que isso é verdade, usa a definição novamente. Quem é alfa escalar multiplicado pela matriz A mais B? Alfa vezes essa matriz aqui. Bom, mas isso é uma soma de matrizes. Então, isso vale. Que é igual a alfa A mais alfa B. E por último, 1 vezes a matriz A é obviamente igual a A. Né? Isso é óbvio por tudo que a gente já sabe de matrizes do ensino médio. Ok, então isso termina, né, o nosso exemplo aqui de espaço vetorial. Um exemplo de espaço vetorial que vem de matrizes, ou seja, conjunto de matrizes de tamanho de ordem, com m linhas e n colunas, é um espaço vetorial quando a gente equipa esse conjunto com as operações naturais que a gente viu no ensino médio, que é soma de matrizes e multiplicação por escalar. Pois bem, vamos agora a um exemplo um pouco mais complexo, que não é um conjunto de matrizes, não é o Rn, mas sim um conjunto de funções, mais precisamente um conjunto de polinômios de grau menor ou igual a n. N é um número natural fixo. Né? Esse conjunto, eu vou equipar esse conjunto com duas operações, operação de soma e multiplicação por escalar. Primeiramente, note o seguinte,
eu posso escrever qualquer polinômio dessa forma aqui, né? De uma forma abstrata, genérica. Qualquer polinômio eu posso associar a ele os seus coeficientes, né? A0, A1, A2, até o AN. Né? Suponha que ele tem ordem do polinômio, ordem até N. Né? Então, esses são os coeficientes do polinômio. O A0, o A1, são... O que são os coeficientes? São os números reais, são os escalares, né? Que vem acompanhando da variável x. Né? Então, o A0 é o termo independente do polinômio, está multiplicando por 1. O A1 está multiplicando x1. O A2 está multiplicando x ao quadrado. E assim por diante. O AN está multiplicando o x elevado a n. Então, esses são os coeficientes de um certo polinômio P, escrito de forma genérica. Né? Por exemplo, se eu pego n igual a 3 e escrevi aqui um polinômio qualquer, px, 3 mais 2x menos 5x ao quadrado, mais 1/5 de x ao cubo, q, outro polinômio, menos 2 mais 4x ao quadrado. Né? Esse polinômio é um polinômio de grau 3, esse polinômio é um polinômio de grau 2. Então, P e Q pertencem ao conjunto P3. Né? Ou seja, ambos são polinômios de grau menor ou igual a 3. Bom, neste conjunto eu vou introduzir duas operações, soma e multiplicação, soma de vetores e multiplicação por escalar. Vetores agora são funções, né? Então eu preciso da noção de somar funções. A gente viu isso também no ensino médio. Como é que eu somo duas funções? Antes de eu fazer a definição de somar funções, quem seriam os coeficientes aqui? Né? O coeficiente do polinômio P. O A0 seria 3, A1 seria 2, o A2 seria menos 5 e o A3 seria 1/5. Né? Esses são os coeficientes de P. Quem são os coeficientes do polinômio Q? Quem é? O B0, o termo independente, é o menos 2. Né? O B1 vai ser o 0. Por quê? Porque o meu polinômio Q, né, ele é menos 2 mais 4x ao quadrado. Isso significa que o número real B1, multiplicando a variável x, né, ele é 0. Né? Não tem x aqui no polinômio Q, só tem x ao quadrado. Então, o B1 é 0, o B2 é 4 e o B3 é 0, porque esse é um polinômio de ordem 2. Certo? Dentro do espaço, dentro do conjunto P3, que é nesse caso aqui específico, n igual a 3, esse aqui é um polinômio de grau 3 e esse aqui é um polinômio de grau 2. Portanto, de grau menor ou igual a 3. Ambos os polinômios pertencem a esse conjunto aqui, onde n é igual a 3. Bom, agora sim, vamos lá. Dito isto, eu vou introduzir agora a operação de soma e multiplicação por escalar. Da mesma forma que a gente soma funções, eu vou somar polinômios, porque polinômios são funções, e multiplicar escalar por funções. Isso a gente viu no ensino médio também. Então, vou relembrar aqui a vocês. Se P tem coeficientes A0 e AN, 3 pontinhos AN, e Q tem coeficientes B0, 3 pontinhos BN, e alfa é um número real, então eu vou somar vetor da seguinte forma. P mais Q, num ponto x, vai ser a soma de P de x com Q de x. Certo? Como é que eu faço isso? Isso é simplesmente somar essas duas funções. Né? O que é somar essas duas funções? É o que está escrito aqui, do lado direito. Né? Isso aqui vai te dar um polinômio, e eu simplesmente somo os coeficientes de cada polinômio. Então, o termo independente vai ser A0 mais B0, o termo que multiplica x vai ser A1 mais B1, e assim por diante, até a variável x elevado a n mais bn.
Por exemplo, no slide anterior, quem seria a soma dos vetores P e Q? Seria esse vetor aqui, né? Seria esse polinômio. P mais Q vai ser quem? Primeiro coeficiente independente, né? Vai ser o A0 mais o B0. No exemplo anterior, A0 é 3 e B0 é menos 2. Neste mesmo exemplo, quem é o A1? O A1 era 1 e o B1 era 0. O A2 era menos 5 e o B2 era 4. A3 era 1 quinto e o B3 era 0. Então, isso significa somar o vetor P com Q, no caso numérico, né? Bom, eu vou também precisar de multiplicar por escalar. Então, como é que a gente faz isso? É simplesmente definição de multiplicar um escalar por uma função. Isso, a gente fez isso no ensino médio muitas vezes. Então, eu simplesmente estou relembrando aqui a vocês. Alfa multiplicado pelo polinômio px é simplesmente multiplicar todo mundo por alfa. Né? Quando você faz isso, você percebe que os coeficientes desse novo polinômio alfa-p vão ser multiplicados pelo número real alfa, pelo escalar alfa. Então, por exemplo, no exemplo do slide anterior, se eu pego um alfa igual a 2, eu pego aquele nosso p, o novo polinômio, que vai ser a multiplicação do escalar alfa por p, vai ser esse novo polinômio aqui. Certo? Ok, então o exemplo mostra que esse conjunto é um espaço vetorial munido dessas duas operações que eu acabei de definir. Bom, para mostrar isso, a gente não se perder aqui na notação, vou supor que P, Q e R são três polinômios de grau menor ou igual a n, com esses coeficientes. Isso aqui são os coeficientes de P, essa lista aqui são os coeficientes de Q, e essa lista são os coeficientes de R. Bom, com aquelas operações eu quero verificar aquelas 8 propriedades. Qual é a primeira propriedade? P mais esse vetor Q mais R tem que ser igual a P mais Q e depois somar com R. Como é que a gente verifica isso? Usa a definição que eu dei de soma de vetores nesse conjunto dos polinômios. Eu pego o vetor Q mais R, Q, e somo com R. Qual é a minha definição de soma de vetores, de soma de polinômios? É essa daqui. Agora eu vou pegar esse polinômio e vou somar com P. Quando eu faço isso, uso a minha definição, eu vou ter este polinômio aqui, com esses coeficientes aqui. Bom, eu quero mostrar então que esta linha é igual a este cara aqui. Como que eu faço isso? Eu observo o seguinte. Se eu pegar, vamos fazer uma análise num certo coeficiente. A análise em outros coeficientes é análoga. Então pegamos, por simplicidade, esse primeiro coeficiente aqui. Para que esse coeficiente, eu posso escrever A0 mais, entre parênteses, B0 mais C0, eu posso dizer que isso aí é igual a A0 mais B0, e depois somar com C0. Eu faço isso por todos os outros coeficientes. Quando eu faço isso, eu percebo então que este polinômio é precisamente igual ao vetor, ao polinômio P mais Q, e depois somar com R. Provando então a primeira propriedade aqui. Vamos para a segunda. Existe um elemento neutro. Quem é esse elemento neutro? Bom, o elemento neutro é o polinômio nulo, função nula, função constante nula, que obviamente que vai satisfazer essa propriedade aqui. Né?
Outra propriedade é que para cada polinômio P, existe um cara que eu vou chamar de menos P, é o vetor simétrico, né? tal que, antissimétrico no caso, tal que P mais menos P é igual ao vetor nulo. Bom, quem será menos P? Ora, se P tem coeficientes A0, 3 pontinhos a n, quem vai ser o meu polinômio menos P? Eu simplesmente multiplicar os coeficientes por menos 1. Quando eu faço isso e somo esses dois polinômios, eu tenho, todo mundo vai ser zero. Portanto, o vetor menos P, ele realiza essa propriedade aqui. Bom, eu vou deixar como exercício vocês verificarem as outras propriedades que definem um espaço vetorial. Vou deixar como exercício para vocês verificarem. Ok? Bem, para acabar essa aula, eu vou deixar como exercício, vou deixar para outra aula a noção de subespaço vetorial. Então, para acabar essa aula, eu vou deixar como exercício um exemplo muito importante que eu espero que vocês entendam, que a definição de espaço vetorial ela depende bastante de como eu somo o vetor. Né? Então, qual é a filosofia desse exercício? Qual é a mensagem que eu quero que vocês entendam com esse exercício? O exercício é o seguinte: suponha que eu pego o plano cartesiano R2, munido das seguintes operações. Eu pego um vetor U, x1, x2, pego um vetor V, y1, y2 e pego um escalar alfa. Eu vou definir aquelas duas operações: soma de vetores e multiplicação por escalar. Bem, mas nesse exercício eu não vou somar vetores como a gente aprendeu no ensino médio. Eu vou mudar levemente a operação de soma de vetor e multiplicação por escalar. Como é que eu vou mudar? Vou mudar da seguinte forma. Somar U com V, né, ele vai ser igual ao que a gente viu no ensino médio, exceto que na primeira coordenada eu vou somar o escalar menos 1. Né? Então, a soma de vetores que a gente aprendeu no ensino médio seria sem esse menos 1 aqui. Esse menos 1 aqui não existe. Exceto o menos 1, x1 mais y1, vírgula, x2 mais y2 seria aquela soma de vetores que a gente conhece. Né? Agora eu estou dizendo o seguinte: eu vou somar vetores desta forma aqui. Eu tenho o direito de fazer isso. Essa operação está bem definida, eu vou dizer que é somar vetor. Mesma coisa não. No caso da multiplicação por escalar, eu vou também mudar levemente a operação multiplicação por escalar que a gente conhecia no ensino médio. Agora a minha operação de multiplicação por escalar ela vai ser igual ao anterior, exceto que na primeira coordenada eu vou somar 1 menos alfa. Repare que a multiplicação por escalar, a natural, que a gente aprendeu no ensino médio, não tem 1 menos alfa. Só tem alfa x1, vírgula alfa x2. Agora eu estou definindo essa operação alfa u dessa forma aqui. Pois bem, com essas duas operações, eu quero que vocês verifiquem que o R2 ele continua sendo um espaço vetorial, sendo que agora munido dessas duas operações aqui. Certo? Quero que vocês verifiquem que o plano cartesiano com essas duas operações é um espaço vetorial. Depois que você fizer isso, eu quero que você compare com o caso quando o R2 é munido com as operações soma e multiplicação por escalar canônicas.
as naturais, aquelas que você estudou no ensino médio. Por exemplo, o elemento neutro, neste caso aqui do exercício, ele não será o 0, 0. Ele vai ser o vetor 1,0. Então, o que eu quero é que você estude esse exercício, verifique as propriedades de espaço vetorial. Depois que você verificou, compare com o caso R2 e se convença de que o conceito de espaço vetorial está intrinsecamente relacionado a como que você soma vetor e multiplica por escalar. Ok, pessoal, então essa foi a primeira aula do curso. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com o tópico de subespaços vetoriais. Um abraço.